Gente linda! E no vídeo de hoje eu vou trazer um assunto que vocês pediram muito, principalmente naquele vídeo que eu falei, eu já testei o jejum intermitente em mim. Eu vou deixar um card aqui pra vocês verem esse vídeo. E eu fiz por uma semana de jejum e mostrei com números como é que ficou minha massa muscular, minha gordura corporal, enfim. Eu tô fazendo ele ainda, eu intercalo de vez em quando de 16 a 14 horas, não gosto de passar muito. Teve dias que eu fiz de 18, mas foi porque eu fiz sem querer, porque eu acabei jantando mais cedo e depois eu fiquei muito atrapalhada e só almocei mesmo. Mas eu faço ele de 14 a 16 horas e tô vendo minha massa muscular manter ou aumentar um pouquinho e a minha gordura realmente diminuir. Mas se quiserem ver números mesmo, vai lá que eu mostro tudo certinho. E eu falei lá sobre a questão da importância da quebra do jejum, que seria a abertura da janela de comida, né, de alimentação, de como isso é importante, praticamente imprescindível no jejum. E eu, como Nutri, venho falar então um pouco mais sobre isso, venho dar dicas de cardápio, de refeição, de como fazer e o que comer. Espero que gostem e vamos pro vídeo. É uma técnica onde você fica de 12 até 24 horas sem comer, então tem de 12, de 14, de 16, de 18, de 24 horas sem comer, e você tem uma janela de o resto do tempo do dia de comer, de comida, né? A gente chama de janela. Então tem a quebra do jejum, daí você quebra o jejum, começa a comer, depois finaliza o jejum e volta finaliza a comida e volta a fazer o jejum. O mais famoso que da noite a gente faz é o de 16 horas, onde você come até as 8 da noite, fica sem comer até o meio-dia do outro dia, onde você quebra o jejum no almoço. Existe também o de 12 horas, onde a quebra é no café da manhã, então, por exemplo, janta às 8 da noite, come às 8 da manhã. E existe a opção do 14, que você, tipo, quebra no lanche da manhã. Então, existe o de 18, que você pode quebrar tarde, ou janta mais cedo, enfim, depende do dia, você pode fazer outros tipos. Eu vou tentar dar dicas de como você quebra o jejum em cada refeição para facilitar. Eu já vi alguns vídeos de pessoas falando, de pessoas que não eram nutricionistas, inclusive, falando que você pode fazer jejum e comer o que quiser na janela. Gente, não funciona assim. Se você compensar, é a mesma coisa do pessoal que faz dieta e não faz final de semana. É diferente de você ter uma alimentação saudável e no final de semana às vezes jantar fora, comer alguma coisinha ou outra, mas manter o ritmo saudável. Tem gente que faz a dieta durante a semana, final de semana destrambulha tudo, come tudo que vem pela frente e estraga o que fez a semana inteira. O jejum pode acontecer a mesma coisa. Não adianta você fazer um jejum de 16, de 18 horas e comer como se fosse uma capivara assassina quando quebra o jejum, ou comer só besteira, que o corpo vai sugar aquilo tudo e você vai até manter o peso ou até aumentar. Como é que funciona o jejum? Você fica esse tempo sem comer, você tem que ingerir vários líquidos enquanto estiver sem comer, com certeza. Mas quando você quebra o jejum, seu corpo passou horas sem comer nada. Então ele vai sugar aquilo muito, a alimentação é como se você realmente fosse a primeira coisa que ele fosse comer. É uma coisa importante, é quando ele vai sugar o máximo daquilo. Então, por exemplo, como eu gosto de quebrar meu jejum, eu quebro meu jejum sempre ou no lanche da manhã ou no almoço. Eu gosto de tomar uma água com limão. Existem estudos que dizem que ela quebra jejum, existem estudos que dizem que não. Eu prefiro não tomar ela no período de jejum. Eu tomo ela quando eu quebro. Então eu tomo ela, espero uns 15, 20 minutinhos e daí eu faço minha refeição. Qual que é a coisa ideal para ter nessa refeição? Algo com muita vitamina e muito mineral. O que seriam isso? Legumes, verduras ou frutas. Então, se for, por exemplo, no lanche da manhã, super legal você quebrar o jejum com uma fruta. O ideal seja que ela não seja de um alto índice glicêmico, então não seja uma fruta super ultra mega doce. Então, uma fruta ótima é kiwi, por exemplo, pêssego, nectarina, pera, uma laranja com bagaço. Por mais que a laranja tenha um índice glicêmico bem alto, se você comer ela com bagaço, esse índice glicêmico dá uma caída bem legal. Uma banana, se você comer ela com aveia ou com uma chia, um melão, sabe? Então são frutas... Por exemplo, a banana que eu falei, ela e a laranja, elas são super doces, tem índice glicêmico bem alto. Mas se você comer com uma fibra junto, na laranja com o bagaço e na banana com a aveia ou com a chia ou com a linhaça, dá uma segurada legal. Por exemplo, quem quebra no almoço, o ideal faz um pratão de salada de legumes e come isso antes. É legal ingerir proteínas também? É. Então ovos, carnes também é super legal, proteína vegetal, tipo lentilha, ervilha, grão de bico, esse tipo de coisa. Como a gente falou, não adianta você fazer o jejum e comer
como se não houvesse amanhã, ou comer besteira. O ideal é comer coisas saudáveis mesmo. Então, o fato de você quebrar o jejum com coisas saudáveis é imprescindível. Por exemplo, eu vou fazer no final de semana e vou quebrar num churrasco de domingo. Não tem problema nenhum, desde que você não quebre com uma cerveja e nem com uma maionese, entendeu? Não que a maionese é ruim, mas o ideal é quebrar com uma salada, com os legumes. Mas eu vou no churrasco e não vai ter isso, então quebra em casa. Quebra meia horinha antes de sair, né? Come ali a sua saladinha, seus legumes ou até uma fruta e depois você vai pro churrasco, vai pra sua festa. Não quebrem com álcool, pelo amor de Deus, tá? Isso estraga, seu corpo vai sugar o álcool assim como se não houvesse amanhã. Então cuidem muito com isso. Como eu falei, as frutas são ideais. O ideal é sempre ter uma proteína também. Se você consome lácteos, dá pra colocar um iogurte. Bater uma vitamina com aveia. Não tem quebra de jejum melhor. Então é questão de você consumir lácteo, claro. Se você não consome, até um suco com chia ou linhaça, qualquer coisa que seja super vitaminado. Preste muita atenção nisso, tá? É bem importante de verdade. Uma refeição de café da manhã, você vai quebrar um de 14 ou um de 12 horas. Fazer um omelete com legumes, por exemplo, não tem coisa melhor, é incrível. Fazer uma crepioca, a tapioca tem índice glicêmico alto? Tem, mas se você coloca ela junto com o ovo e coloca um recheio legal, ela transforma numa refeição super interessante. Então, a questão é ter bastante grupo alimentar, mas principalmente os super vitaminados, que são as frutas, legumes e verduras. Se consumiu eles, não tem erro. Coisas que você pode consumir durante o jejum, que não quebra. Água com gás, água saborizada, não vale espremer o limão ou espremer a laranja, tá? Tem gente que diz que o limão espremido, água com limão, enfim, não quebra, mas tem gente que diz que quebra, então não tenho como te passar uma certeza super absoluta, porque existem várias opiniões diferentes. Eu prefiro prevenir, então eu prefiro não consumir o água com limão durante o jejum. Mas uma água com rodelinhas de limão, aí não tem problema nenhum. Ou chá sem açúcar e sem leite, e café sem açúcar e sem leite também não quebra o jejum. Quebrar o jejum com café tem problema? Não. Um café com leite, por exemplo, não tem problema, desde que você consuma alguma coisa junto. Não dá pra quebrar o jejum, café com leite põe margarina. Daí não funciona. Oleaginosas são incríveis pra quebrar jejum também, então o mix de castanhas, por exemplo, vai ser maravilhoso ali também, ela também vai contar super bem. Esse foi o vídeo então, espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Não é tão difícil, tanta alimentação saudável que a gente sabe o que tem que ter. Carboidratos integrais, carboidratos bons. Quero quebrar o jejum com carboidrato. Pode? Pode. Use um arroz integral, uma batata doce, um inhame, um cará, uma abóbora, um carboidrato bom, sabe? Que seu corpo vai aproveitar bastante. E sempre juntando com legumes, com verduras, com uma fruta, com alguma coisa assim que vai ajudar bastante. O seu corpo vai agradecer de receber isso lindo assim, logo na primeira refeição. Lembrando de tomar bastante água durante o jejum e não tem segredo nenhum. Se tiver mais dúvidas sobre isso, comenta aqui embaixo que eu vou tentar trazer pra vocês mais respostas. Espero que tenham gostado dessa nossa bate-papo sobre o jejum. Um super beijo, até a próxima. Tchau! Oh, baby, I love your